Pô, vamos fazer um podcast? Aí eu, porra. Te perguntou se você era burro, ele disse que sim, e depois... Fala galera, hoje mais um vídeo, vamos falar de um tema polêmico que repercutiu essa semana. Será que o Monark, ele respondeu o Igor, porque o Igor chamou o Monark de burro em uma entrevista lá no UOL? Vou responder vocês e vou desmistificar o que está acontecendo. E vou mostrar para vocês quem está certo e quem está errado, e bora acompanhar cada passo dessa entrevista que o Igor do Flow deu para o UOL. Entenda, a minha pergunta não tem nenhum objetivo aqui de ser meramente ofensiva a ele. Tá. Mas é uma pergunta que eu te faço honestamente. O Monark é burro? Eu acho que é. O que você faria? Primeiramente eu vou fazer uma pergunta para você. O que você faria se você começasse um trabalho junto com um amigo e você por alguma razão acabasse se separando? Enfim, não vou fazer juízo de valor sobre o motivo, mas eles acabaram se separando e passou os anos e aí ele acabou dando essa entrevista e chamou o cara de burro. Pode ser que seja verdade, que ele seja realmente burro? Pode ser que não, também pode, mas sem fazer juízo de valor. Se fosse você no lugar do Monark, você ficaria bolado com o Igor, que era amigo do cara, ou não? Você ficaria de boa? Responde essa pergunta aí nos comentários. Bora pro vídeo. Eu acho que o Monark enxerga o mundo de um jeito muito particular. Ele me parece que ser um cara que, no fim das contas, ele só quer fumar a maconha dele sem ninguém encher o saco dele, nem que para isso precise ter um partido nazista no Brasil, o que não faz o menor sentido, sabe? Que é uma coisa que a gente vê em correligionários de uma certa corrente política, que é aquela história do o cara que é conservador, mas permite uma surubinha, o cara que é patriota, mas quer que os Estados Unidos invadam o Brasil, o cara que é religioso, mas achou bom que o Papa comunista morreu, que é um paradoxo gigante. Então ele me parece estar mais nesse lugar do que no lugar do malvado, do maquiavélico. Ele me parece ser um cara despreparado para estar ali com você. E aí eu emendo na pergunta. Já que ele é burro, por que você começou essa empreitada com ele naquela posição que ele estava? Você achou que ele seria uma personagem de trazer a conversa para um lugar que você não iria? Você achou que ele iria trazer um público que você não tinha chance de trazer? Por que você estava com ele ali naquele lugar? Pergunta boa, vamos ver o que o Igor vai responder aí do porquê. Se ele era burro, por que ele estava com ele? Né? Vamos prestar atenção na resposta dele. Cara, quando a gente se conheceu em 2016, eu tava fazendo vídeo de jogo e ele tinha parado de fazer internet, ele tava com uma produtora, não sei o que, e tava na casa dele lá fazendo outra coisa. E a gente conversava muito. E a gente ficou amigo. E aí a gente queria fazer eu lembro que eu falei pra ele assim, cara, vamos fazer uma parada na internet junto, porque isso que eu tô fazendo aqui, eu tava com um contrato com o Facebook Game, isso aqui não sei se dura muito tempo, não sei o quê. Eu acho que a gente devia vamos fazer uma parada junto, tudo, porra, eu teve na internet aí, sabe como é que é. Aí ele, cara, vamos fazer um podcast? Aí eu, porra. O Igor, enfim, concordou com a pergunta do Tabet. O Tabet perguntou se você era burro, ele disse que sim, e depois teve essa continuação. Se vender mais significa ser mais inteligente? Pode ser. Mas, pô, você não tinha visto isso antes, né? Você não, primeira vez que eu vejo assim. Pois é. Como é que você, assim, qual é o teu sentimento vendo, né, esse diálogo, assim, de uma forma geral, cara? A gente vai ver a resposta do Monark. Essa resposta do Monark foi de uma entrevista que ele deu para o canal Barba, que é um canal do YouTube aqui, inclusive acompanha alguns vídeos, é um canal muito bom, vou deixar inclusive aqui nos comentários para dar moral pro cara, que a gente está pegando aqui o corte do vídeo dele, para poder dar a resposta do Monark e comentar em cima disso, beleza? O Tabet nunca foi um cara que gostou de mim, entendeu? Sempre é um cara que tentou descredibilizar a minha imagem. Então, nada novo no sol, entendeu? Agora, cara, eu não ligo, foda-se. Eu caguei. Essa é a parada que vocês não entendem, entendeu? Numa coisa o Tabet estava certo, entendeu? Não totalmente certo, mas ele estava certo. Eu só quero fumar minha maconha em paz, falar o que eu penso, entendeu? E não tem encheção de saco, entendeu? É basicamente isso, cara. Não é difícil, eu não tô pedindo muito. Eu acho do que não tô pedindo muito. Sim. Não, eu sabia que tu ia falar nesse sentido, cara. Eu sabia que tu... porra, o Tabet fez
pelo menos uma leitura que o Tabet fez é uma leitura correta, nesse sentido de você... Não, nesse sentido ele tá certo. Eu só quero falar o que eu penso, falar sobre o mundo, fumar a mesma... Cara, pra quem não sabe, o Monark, ele tá meio que exilado lá nos Estados Unidos. Ele tá, hoje em dia, acho que ele tá morando em Miami, se eu não tô enganado. Depois vocês dão um Google aí e dão uma pesquisada. Mas ele tá meio exilado lá nos Estados Unidos, né? Hoje, aqui no Brasil, se eu não tô enganado, também o YouTube dele, o canal dele foi derrubado. Algumas contas dele também aí estão bloqueadas. Então ele tá morando lá fora. Eu acho que ele ainda faz alguns vídeos pro Rumble ou algumas outras redes sociais. Eu sei que no Twitter ele é bastante ativo, mas ele tá seguindo essa vida meio que fora da internet contra a vontade dele, né? Pelo menos aqui no Brasil, mas ele tá lá fora onde ele tá fazendo aí esses trabalhos. Inclusive, é uma questão que eu tenho para vocês, já coloca aqui no comentário. Você acha que se o Monark tivesse voltado ou voltasse para o Brasil, ele seria preso? Alguma coisa poderia acontecer com ele, segundo as circunstâncias que a gente está vivendo aqui? Coloca aqui no comentário. Quero falar o que eu penso, falar sobre o mundo, fumar minha maconha, ter a minha vida, ser feliz, tá ligado? Trabalhar, construir, ajudar, desenvolver, sei lá, são esse tipo de coisa que eu quero fazer. De verdade, é isso. E transar, né, mano? Tá difícil. Opa, essa também, realmente. Seria bom. Mas, assim, quando você vê o Igor também concordando com isso, né, enfim, falando o que ele falou, como é que você fica, assim? Tipo, eu sei que é a primeira vez que tu vê e tal. Eu sei que tu também não liga pra porra nenhuma, mas, enfim, fala aí. Não, o Igor, ele tem o processo mental dele de lidar com a situação, entendeu? Existe uma escolha que foi feita em 2021? Foi 2021? O cancelamento? Eu não lembro. Acho que ou foi. 22. Não, 22. 21, 2021. Então, houve uma decisão que foi feita lá, né? A decisão minha e a decisão do Igor foram totalmente opostas, certo? Sim. E, pessoal, se eu também não estou enganado, quando rolou essa treta do Monark, lá naquela entrevista, né, inclusive foi com o Kim Kataguiri e com a Tabata Amaral, sobre liberdade de expressão, eles estavam falando sobre partidos políticos, enfim, não vou repetir o que o Monark falou, porque eu gosto muito do meu canal e não quero que ele caia. Mas eu acredito que vocês devem se lembrar, eu acho que foi um dia depois, ou alguns dias depois, 2 ou 3, o Monark já estava fora do Flow e já, não sei se expulsaram ele ou se ele por conta própria quis sair, mas acho que ele vai explicar justamente isso agora. Então, obviamente, ele vai tentar defender a decisão dele, que foi, é melhor sacrificar a nossa ideia, a origem, né, sacrificar a essência do produto em troca de uma garantia de aceitação do mercado que vai nos dar a rentabilidade e o alcance que a gente precisa, mesmo sem essência. Foi essa escolha que ele fez, entendeu? Então, como ele está ganhando dinheiro, eu acho que ele deve estar ganhando muito dinheiro, não sei da vida dele, para ser sincero, não me interessa, inclusive, mas se ele está ganhando muito dinheiro, talvez, na perspectiva dele, ele se sente validado na sua escolha, porque ele vê que o mundo está recompensando ele com riqueza, conforto, luxo, acesso ao mainstream, entendeu? Então, tipo, ele pesando as duas decisões de... Cara, não é fácil, né? Tudo isso que o Monark está falando aí, dá para entender que eles não estão muito bem, que o Igor e que o Monark estão muito bem, né? Que inclusive a opinião política deles é de ser adverso, né, a políticos, a não ter um lado político ali, é um pouco parecida, mas eles estão realmente ali com a relação abalada, né? O próprio Monark está falando aqui que a questão o Igor tem interesse de estar nesse meio porque ele vai, além de ganhar grana, vai se aproximar do mainstream, enfim. A gente precisa ganhar dinheiro, né? Não tem como viver. O boleto chega, tem que pagar boleto. Mas o Igor, ele tá justamente nesse crescimento do Flow. Hoje o Flow é um dos maiores podcasts do Brasil. Acredito que seja o maior e um dos maiores do mundo. Tá? Tem uma relevância absurda, mas zero possibilidade do Monark, eu acredito, zero possibilidade dele voltar a ser amigo do Igor ou voltar a ter uma relação boa, que ele possa, por exemplo, dar uma entrevista no Flow, por exemplo. Eu acredito que isso não vai acontecer mais. Manter a essência, mas sofrer tudo que o Monark sofreu, ser ostracizado, perseguido, calado, tirado dinheiro, entre outras e muitas outras coisas, e ficar na minha posição onde a única coisa que eu tenho que fazer é vender minha alma
e aceitar os mestres do mainstream, entendeu? Ele se acha mais inteligente do que eu, porque, logicamente, ele ganhou mais recursos materiais, certo? E mais status no mainstream, entendeu? Então ele se sente mais inteligente por essa decisão. Então eu entendo por que ele pensa isso, ou por que o Tabet começa com essa pergunta, entendeu? Agora a questão... Agora o Monark vai falar se isso que ele fez foi burrice. Eu acredito que ele deva falar também se ele se arrependeu ou não da decisão ou da fala que ele teve, para que acabou ocasionando tudo e fez com que ele fosse meio que expulso do Brasil e vivesse nesse exílio. Foi burrice minha eu ter escolhido os meus princípios em vez de dinheiro e fama e aceitação no mainstream. Se foi burrice, se a visão do Igor e da sociedade aqui foi burrice, ok, eu gosto de ser burro, entendeu? E eu não estou interessado em ficar inteligente nesse sentido, sacou? Entendi. Faz sentido, né? É o teu princípio, né, porra? Se burrice... É o que eu acredito, né? Se burrice é ser como você é e você não vai mudar, então beleza. Beleza, eu aceito. Vocês me chamam do que quiserem, meu. Não ligo. Contanto que eu faço o que eu quero. É o princípio do cara, né? A gente não tem o que comentar. Pode achar o Monark burro que for, enfim, pode ter todas as diferenças com ele que vocês aí acharem, mas é o princípio do cara. Ele, enfim, não tem como voltar pro Brasil nem se ele quiser, eu acredito, porque, enfim, acho que é uma questão até jurídica e muito pesada, mas ele não se importa com a opinião do mainstream, da galera, enfim, do geral do YouTube e das marcas, que é o que acaba dando dinheiro de verdade, e acabou, né, findando ali ele como um cara da internet e fez com que tudo isso acabasse, né? Querendo ou não, você tem que seguir alguns princípios e algumas normas ali para poder seguir nesse meio, coisa que o Monark não quer seguir. Ele acabou de falar, né? Ele prefere assim, mas é a opinião dele. Vocês têm o direito de falar o que vocês querem, de me achar, vocês, a sociedade, o Igor e tudo mais, né? Você acha o que quiser, pô. Foda-se, caguei. No final, nós dois, todo mundo aqui vai morrer, entendeu? Sim. E no final, eu fiquei com o que era meu, tá ligado? De verdade. Sim. Sem problema, Bárbara. Você pode trazer esses assuntos, não tem problema nenhum. Eu sei, e era essa a minha segunda questão. Você fala sobre tudo, né? Você é capaz de debater com um cara que você discorda 100% do que ele fala durante 2 horas e meia. Beleza, largou no meio, largou, mas... Foram 3 horas. Sim, mas eu entendo. E, enfim, então, no final das contas, a galera quer ver o que está acontecendo. E eu acho, assim, tipo... Eu não consigo ver as pessoas, tipo, nessa caixinha de burro ou não burro, porque é o que você falou, se você coloca alguém como burro, você se coloca acima dessa pessoa e você tá perdido como ser humano se você se sente superior a alguém, porra. Eu acho. Não, se sentir superior a alguém é burrice mesmo. Eu acho burrice se sentir superior, entendeu? Uhum. Mas, porque, tipo, a graça da vida é a existência, entendeu? Sim. E a existência é, de certa forma, igual. Cara, só mais outro comentário em relação àquilo que o Monark viveu como influenciador dentro de um podcast que foi, que era o início ali, quando ele saiu, o Flow não é o que é hoje, mas já era grande, né, quando ele saiu. Mas a gente vocês pensam também, eu acredito que vocês têm que concordar que algumas pessoas que precisavam deles antigamente, que iam lá para dar entrevista, e que quando deu lá aquele BO, depois foram pedir para tirar a entrevista e tudo mais. Inclusive o Igor já chegou a falar isso, né, que tem uma lista negra com toda essa galera, e essa galera pisou na bola também, né? Alguns amigos cresceram nas costas do Flow e depois abandonaram não só o Monark, abandonaram o Flow, enfim. Alguma pessoa, né, de bem não faria isso se fosse realmente amigo dessa galera, amigo do Monark, e continuasse seguindo numa linha que não fosse abandonar simplesmente pela calamidade que aconteceu com o Monark. Pra todo mundo, tá ligado? Porque todo mundo existe, e só existe um jeito de existir, entendeu? E é igual pra todo mundo, a gente tem a nossa consciência, nossos sentimentos, isso que é importante, isso nos torna especiais, porque a existência é o que importa, né? Então, o resto, cara... Mas tem gente que é burra, Bárbara, tem ser humano burro, entendeu? Eu só não concordo que é o meu caso, mas pode ser arrogância também, entendeu? Entendi.
Não, e curioso também, quando o Tabet pergunta, por que você topou fazer o projeto com o Monark? Aí basicamente o Igor fala que quem inventou o Flow foi você. Quem inventou... Não, sim, a ideia foi minha, né? Eu sabia, eu tinha o blueprint da parada, tá ligado? Eu dividi o blueprint com o Igor, entendeu? Por que ele me escolheu? Eu sempre achei interessante esse lado meio filosófico do Monark, que ele fala umas frases assim que você precisa parar uma semana para poder refletir e ver se realmente faz sentido e quando faz sentido, né? Mas ele pensa muito sobre, hoje em dia, né? Pelo menos ele gosta de dar muita opinião dele, falar no sentido de liberdade, enfim, das coisas que ele acredita como existência na vida, essência e tudo mais. Porque não tinha Flow sem mim, entendeu? Não ia acontecer. A verdade ele não sabia o que fazer, né? Ele não sabia o que fazer. Ele falou, pelo que ele falou no vídeo, ele falou assim, vamos fazer uma parada junto. O quê? Não sei. Ele queria fazer negócio de unboxing, entendeu? Sim. E eu não queria fazer coisa de unboxing. Né? Bom, mas de qualquer forma, eu também não quero disputar quem tem o mais merecimento do Flow, se é eu ou se é o Igor, entendeu? Tanto faz. Eu, sinceramente, eu caguei pro Flow, tá ligado? O Flow era um veículo pra mim, entendeu? O que importa sou eu, não um veículo. Eu posso construir outro veículo, eu construí o Monark Talks, tiraram de mim também. É a vida, se eu tiver um outro veículo, é isso que importa. E ao mesmo tempo que é pesado, é uma realidade. Se não fosse o Monark, não tinha Flow. Ponto. Ponto. Você pode concordar, você pode discordar, enfim. Eu discordo de um monte de coisa que o Igor fala, discordo de um monte de coisa que o Monark fala, e discordo de um monte de coisa de convidados que vão no Flow, né? Mas uma coisa é fato. Sem Monark não existiria Flow. Ponto. Veículo, não, né? Especificamente aquele veículo, tanto faz, o que importa sou eu, sacou? Quem faz acontecer é quem tem a ideia. O Monark teve a ideia, o Flow aconteceu, outras pessoas têm outras ideias e as coisas vão acontecendo, outros veículos de informação vão acontecendo, outros podcasts vão acontecendo. Mas enfim, é isso. Deixa aqui sua opinião, deixa teu comentário. Você acha que o Monark é burro? Você acha que ele criaria um podcast hoje, é o maior podcast do mundo? Claro, o Igor teve a sua intenção ali em criar alguma coisa e teve com certeza o mérito também de crescer o Flow, mas eles cresceram juntos, né? Então já deixa seu comentário. Você acha que o Monark é burro? Você acha que o Igor é ingrato? O que você acha dessa história toda? E não esquece de se inscrever no canal, tá? A gente está rumo aos 10k de inscritos, 10 mil inscritos. Vamos conseguir, bora pra cima. E vamos compartilhar também esse vídeo para alcançar mais pessoas. Tamo junto, pra cima.